Vré Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje vamos falar de poesia do meu poeta preferido, propriamente de um dos heterônimos do meu poeta preferido, que é Fernando Pessoa. E olha que isso é de muita responsabilidade, porque eu não sou uma pessoa que tem facilidade de escolher o preferido de qualquer coisa, mas Fernando Pessoa realmente é um dos poetas que eu mais amo na vida. O primeiro poeta que fez com que eu tivesse contato com poesia, então eu tenho uma relação muito especial. E eu recebi esse livro aqui, Vida e Obra do engenheiro Álvaro de Campos. Então a gente tem aqui nesse livro a obra completa do Álvaro de Campos, né, que é um dos heterônimos do Fernando Pessoa. Eu recebi da Global Editora, que é uma das parceiras aqui do canal. Aqui tem 251 poemas de Fernando Pessoa, de Álvaro de Campos, e eu fiquei embasbacada porque tem muita coisa aqui que eu não conhecia, embora eu tenha um conhecimento até que grande, assim, razoável de Fernando Pessoa. Eu já tenho muitos vídeos aqui no canal de Fernando Pessoa, tem vídeo de 50 fatos, tem análise de poema, tem vários vídeos poesias dele. Vou deixar a playlist aqui na descrição para vocês assistirem quando vocês quiserem. Eu tive a oportunidade de visitar a casa do Fernando Pessoa duas vezes. Eu fui uma vez há anos atrás, a outra vez que eu fui foi o ano passado. Também tem vídeo da minha visita da casa do Fernando Pessoa. Então realmente eu sou muito conectada com o Fernando Pessoa. Eu fiquei pensando o que eu poderia falar desse livro para vocês, tendo em vista que é um livro que é uma reunião da obra completa do Álvaro de Campos. Então eu resolvi contar um pouquinho para vocês quem é Álvaro de Campos e de repente engajar e mergulhar nesse universo que é um universo fabuloso, minha gente, muito fabuloso. Fernando Pessoa, para quem não sabe, escreveu através de diversos heterônimos. Tem muitos heterônimos, mas os mais conhecidos são Álvaro de Campos, o Ricardo Reis, o Alberto Caeiro, tem o Bernardo Soares também, que são bem conhecidos. Mas quando eu fui visitar a casa do Fernando Pessoa, eu lembro que o moço me disse que tinha mais de 170, eu não me lembro do número exato. Mas assim, é muito heterônimo, ele escreveu através de diversos heterônimos, tem inclusive heterônimo que é feminino, que é pouquíssimo conhecido. Muita coisa dele ainda não foi descoberta e nem foi aberta, que tem vários baús dele que ainda estão sendo abertos, então é uma obra muito vasta mesmo. Mas enfim, voltando aqui ao Álvaro de Campos e aos heterônimos, cada heterônimo dele tinha toda uma gênese construída, então cada um deles tem uma data de nascimento, tem o horário do nascimento, tem o horóscopo desse heterônimo, tem, assim, onde nasceu, como era a família, profissão, tudo que você pode imaginar, esses heterônimos têm de características. É uma pessoa realmente que Fernando Pessoa criou. Então, isso tudo que ele criou faz com que ele se torne uma das pessoas mais brilhantes, na minha opinião, porque é muita imaginação, é muita criatividade, é muita coisa que esse homem tinha dentro dele que ele precisava expressar de alguma forma. Aqui nesse livro vai ter um preâmbulo inicial que é da Teresa Rita Lopes, em que ela vai contar um pouco como que ela organizou todos esses poemas nesse livro. Aqui a gente tem um livro dividido em 4 partes. A primeira parte desse livro é a parte da poesia sensacionista, a segunda parte são as poesias metafísicas, a terceira parte são as poesias que ela colocou aqui como o Álvaro de Campos aposentado, e tem um apêndice também com algumas poesias soltas que não dá para saber exatamente a qual fase pertence, vamos dizer assim. É muito interessante esse preâmbulo que ela faz no começo, que ela vai falar muito de como que Fernando Pessoa descrevia o Álvaro de Campos. Ela diz que o Álvaro de Campos é o personagem de uma peça. Ela disse que o Álvaro de Campos é o poeta dos excessos, é o poeta que é tudo muito sentido, é tudo muito, muito, muito intenso. O Álvaro de Campos nasceu em 1890 em Tavira e ele morreu em 1935 em Lisboa. Ele era de uma família muito rica, então ele teve a oportunidade de estudar nos melhores colégios. Depois ele foi estudar engenharia naval na faculdade na Escócia, e é importante dizer que essa faculdade de engenharia naval vai influenciar completamente na forma como que ele escreve. Só que depois que ele se formou e tudo mais, ele estava passando por um momento que ele precisava descobrir novas experiências, passar por novas coisas, então ele fez uma viagem para o Oriente
para ele viver outras experiências fora daquelas que ele já tinha vivido. E quando ele faz essa viagem pelo Oriente, ele é como se ele entrasse numa profunda crise existencial. Ele começa a questionar a sua própria vida e a partir de então ele começa a escrever. Depois que ele faz essa viagem pro Oriente, ele vai retornar para Portugal, ele volta para Lisboa e a partir de então ele só vai viver da escrita. Então, para vocês verem que parece uma pessoa que realmente existiu, vamos dizer assim, né? Quando ele faz essa viagem para o Oriente, ele narra toda essa viagem, toda essa experiência dele num dos poemas mais importantes que ele escreveu, chamado O Opiário, que é lá de 1914. Se a gente for analisar a obra do Álvaro de Campos através de livros de literatura, a gente vai ver que os estudiosos dividem a poesia do Álvaro de Campos em 3 fases. A primeira fase do Álvaro de Campos é a fase decadentista. É uma fase que ele realmente viajou lá para o Oriente, estava em busca das novas experiências de vida dele, e aí ele começa a se sentir vazio, ele começa a se sentir insatisfeito, ele começa a se sentir entediado. Então a poesia dele é repleta de uma morbidez, de um tédio, de um vazio existencial, que ele se sente inferior aos outros ao redor dele. Então essa primeira fase é marcada principalmente por esse vazio existencial. É uma fase que a gente vê até algumas referências na sua poesia de elementos do romantismo e do simbolismo. Esse poema Opiário, a gente vai ver que ele vai usar o ópio, que é como se fosse a droga que vai resolver o seu problema de imediato. Então o ópio, ele vai ser aquele remedinho que ele vai usar aquela droga para resolver aquele tédio, aquela tristeza momentânea, e depois ele vai ter que continuar usando o ópio para ele conseguir continuar vivendo. O ópio, nesse caso, é o remédio para o tédio dele. É muito legal ler esse poema completo porque tem toda a biografia do Álvaro de Campos contida nesse poema. Depois tem uma segunda fase, de acordo com a literatura, que é a fase futurista ou sensacionista, que é a fase do Álvaro de Campos que tudo vai ser vivido intensamente, excessivamente. Nossa, tem um poema que é um dos meus poemas preferidos que está nessa fase dele, que é o poema Em Linha Reta, tem vídeo dele aqui no canal. E é uma fase que ele vai começar a ler o Alberto Caeiro, e ele pega a poesia do Alberto Caeiro, que é o outro heterônimo do Fernando Pessoa, e começa a meio que usar o Alberto Caeiro como referência. Só que o Alberto Caeiro tem uma compreensão do mundo através das sensações, dos sentidos, e ele é uma pessoa plena. O Álvaro de Campos não, ele não é nada pleno, ele sofre, ele percebe o mundo à volta dele, ele sofre com o ser dele diante do mundo. E tem uma coisa muito interessante dessa fase que tem muito a ver com o futurismo, que é quando na poesia, na literatura, se começa a reverenciar o modernismo, né, a tecnologia, as máquinas. É quando a literatura, as artes plásticas, eles falam assim, não para tudo que é antigo, não para o clássico, vamos renovar tudo que está acontecendo, vamos fazer coisas novas. Então tem uma presença muito forte dos elementos de máquinas, de elementos dessa celebração da tecnologia, né, que veio com a Revolução Industrial. Então a gente vai ter a presença nessa poesia de onomatopeia, a gente vai ter a presença do elemento da velocidade, como as palavras são colocadas no poema. Então tem um poema dele aqui que chama Ode Triunfal, que ele vai colocar aqui: ó rodas, ó engrenagens, eterno. Ele repete esse R que a gente não consegue pronunciar, né? Poderia ser eterno, não sei como se fala isso, mas a gente vai ver a presença desses elementos que são relacionados à época das máquinas da Revolução Industrial na poesia dele, em contraponto com esse lance do sentir tudo excessivamente e de ir até as últimas consequências do que se sente. E a gente tem a terceira fase do Álvaro de Campos, que é a fase dele mais nihilista, mais intimista, que tem a ver com a metafísica, que é quando ele já está mais velho, ele já
viu tudo que poderia acontecer nesse mundo, já tá mais conformado, que é isso mesmo a vida, né, minha gente? Tô conformado. Ele chega à conclusão de que as coisas da vida não têm o menor sentido mesmo, é tudo um ciclo que você tem que viver, tem que passar. E o poema mais famoso dessa fase, eu acredito é o poema A Tabacaria, que é de 1928, que é uma das coisas mais lindas, mais incríveis que eu já li na minha vida. As fases que eu mais me identifico com a poesia do Álvaro de Campos é a fase sensacionista e a fase mais metafísica. Eu me identifico profundamente com essas poesias. Enfim, minha gente, eu acho que tudo que eu vá falar de Álvaro de Campos aqui não vai ser suficiente para vocês compreenderem quem foi esse ser humano aqui, esse personagem criado por Fernando Pessoa maravilhoso. Então, se vocês tiverem a oportunidade de entrar em contato com a obra dele, tem várias antologias, em qualquer biblioteca que você for dessa cidade, você vai encontrar alguma antologia de Álvaro de Campos, mas esse aqui é muito precioso porque tem toda a obra, e aqui tem coisas que eu nem sabia que existiam, né? Muita coisa mesmo, minha gente, é muita coisa e vocês vão ficar impressionados de pegar esse livro na mão se vocês tiverem oportunidade. E é isso, minha gente. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo até aqui, mais uma vez. Um grande beijo para vocês. Até a próxima e tchau!